Nota 0 pra esse manequim aqui, que na hora que eu olhei pra esse moço aqui, não tem noção do susto que eu levei. Olha a cara de psicopata. Sai, troço ruim. Acabamos de descer do trem. O nosso programa de hoje é conhecer Giverny, que é a cidade onde fica a casa de Monet. Na verdade, o trem para em Vernon. É uma cidade que é uma gracinha, inclusive, por sinal, dá vontade de ficar aqui mesmo. Aí você tem que ir pegar um ônibus ou um táxi para chegar até Giverny, de fato, que é o que a gente está indo fazer agora. A gente acabou de descer do ônibus, o trajeto é bem curtinho, na verdade. O Zandeiro até tinha me falado que se a gente pudesse, a gente poderia vir a pé. Porém, eu tô com um pouco de dor no pé hoje. Uma dorzinha meio incômoda, meio chata. Não é nada demais, porém, pra não arriscar gerar um incômodo no meio do caminho, eu optei por não vir andando. Mas a vista é tão linda. Você vai vendo da janela e hoje tá um dia meio friozinho. Não um frio chato, tá um frio agradável, assim. Sabe aquele dia que tá frio, que faz sentido você vestir um agasalho, você se sente abraçado. Então, tenho a sensação de que o agasalho e o ambiente todo abraçam a gente. É muito mágico. Aqui a gente passa por umas fazendinhas. As casas das fazendas parecem todas uma pintura. É muito, muito mágico. Como a maior parte dos brasileiros, o que eu aprendi sobre artes na escola foi muito pouco. E na faculdade, naturalmente, eu tive um reforço sobre isso. Mas como são muitos movimentos artísticos, eu acabo não memorizando tudo. Eu dei uma pesquisadinha básica sobre o que era impressionismo, sobre o que foi o trabalho do Monet. E isso torna o fato de você ter uma ideia da importância disso, torna essa experiência toda ainda mais incrível. Eu vou explicar para vocês um pouquinho e vou deixar aqui a referência de uns vídeos que eu assisti de uma playlist maravilhosa, ensinando de um jeito não chato, de um jeito dinâmico, um pouco sobre o impressionismo. Terminamos o tour pela casa do Monet. Na verdade, a gente até saiu e almoçou, porque a gente tava com muita fome.
E agora a gente está indo visitar o Museu dos Impressionistas. E aí eu vou só dar uma explicadinha por alto, que no caso aqui a tia não é professora de história, né? Nem professora de arte. Mas só para falar um pouquinho sobre o que eu tinha começado em relação ao impressionismo, para vocês entenderem um pouquinho. Na verdade, o impressionismo é um movimento artístico que estava relacionado a uma nova forma de entender as coisas e de representar nas pinturas a luz e deixar de se preocupar tanto com as linhas e tentar reproduzir algo de uma forma mais fidedigna à visão do olho do ser humano. A grande descoberta do impressionismo, né, desse movimento, e a grande entrega dele para a sociedade foi exatamente essa outra percepção e uma forma de pintar e de representar a luz sob uma outra perspectiva. Então, por exemplo, deixava-se de representar a linha e passava a se focar nas cores. Até mesmo essa forma de enxergar as cores, ela vinha com outro mindset, que é uma percepção de que a gente enxerga as coisas, inclusive as cores, de uma forma... Vou colocar aqui de uma forma meio grosseira, mas para todo mundo entender, como se fosse um degradê. Então, ao invés de pintar, de misturar as cores na paleta, o artista tentava fazer essa mistura na própria tela, na própria obra. E aí, no meio dessa pesquisa básica, bem por alto mesmo que eu fiz, a gente descobriu, inclusive, que os jardins foram feitos para as pinturas. Eu descobri que tem algumas séries de alguns artistas desse movimento também, em que o artista pintava a mesma coisa, representado em diferentes horas do dia, exatamente enfatizando o que é realmente o objeto, é a nossa percepção da luz sobre ele. Deu para entender? Então, a gente está aqui no Museu dos Impressionistas e eu vou só fazer um adendo aqui sobre o que eu tinha falado antes. Quem está acompanhando os vídeos da viagem deve lembrar que lá em Londres, durante a visita ao castelo, eu falei sobre como as coisas eram escuras naquela época e tal. E essa percepção, ela é real, tá? Inclusive que para o movimento do impressionismo, por exemplo, um fato importante é que na casa do Monet, a entrada de luz, as janelas eram maiores para que houvesse muita entrada de luz, que era exatamente essa nova percepção e esse novo olhar para a pintura e para a arte como um todo. Tô aqui na galeria dos pequenininhos, então para quem tem criança, é uma parte bem fofa que as crianças podem vir aqui. Tem um pouco aqui falando sobre técnicas de pintura, etc. Um pouco sobre a cor, a percepção da cor com a luz, etc. A teoria da cor. E aqui tem umas chapas, que aí você coloca um papelzinho em cima e aí pinta com giz de cera, algo parecido com o que eu fiz aqui, ó. Só colocar, tem uma textura, e aí você pinta, e aí eles põem aqui o trabalhinho dos pequenos. E vamos fazer uma pausa para falar sobre esse tapete, né? Que eu queria muito ele lá em casa. Achei sensacional, tem totalmente a ver com o tema aqui do lugar. Nossa, maravilhoso. E se você gosta de arte, se interessa pelo assunto, é muito legal. Eu realmente indico que você não vá só à casa do Monet, mas venha conhecer também aqui o Museu dos Impressionistas, porque você vai ver, inclusive, o trabalho de artistas neo-impressionistas. Nós saímos lá do museu, e aí tem um pouquinho de tempo ainda até a gente ir embora, então a gente resolveu dar uma voltinha para conhecer a cidade, que é bem pequena, bem bucólica, mas é extremamente fofa e inspiradora. Então aqui a minha sugestão é você ter um pouquinho de tempo para se perder entre as ruazinhas. É muito lindo, eu acho que é melhor eu não falar nada, é melhor eu colocar na tela para vocês virem. What is love? Did I miss it? Am I home? Or still adrift? Love brought weight to
quase cega aqui, mas a gente quer aproveitar essa luz maravilhosa na cara. Terminamos o nosso tour pela cidade. Não vou mentir pra vocês, dá vontade de ficar mais. Bem, eu pelo menos sou apaixonado por cidadezinhas pequenas, assim, menores, com esse ar mais bucólico. Essa é a cara que eu sempre quis conhecer da França, desses lugares mais afastados. Acho que é isso. Vou ficar aqui suspirando mais um pouquinho enquanto chega um táxi ou um ônibus pra gente partir pra pegar o trem. You'll see love right away to its heart of mine. Gone away, standing time. Love right away to its heart of mine. Your way, but I'll be. Último dia em Paris, a gente faz o quê? A gente começa o dia dentro de uma lojinha fazendo comprinhas. Já foi, no caso, já fiz uma lojinha de coisas de festa bem legal que eu vou mostrar pra vocês depois. E agora a gente tá aqui num programinha de boy, que é o Museu do Ar e do Espaço. Tem um avião gigante aqui na minha frente. Acho que eu já comentei com vocês nos outros vídeos da viagem aqui, mas o Sander é perdidamente apaixonado por meios de transporte em geral. Então, a visita a um lugar como esse é realização de sonho para ele mesmo. Possível entrar em um dos aviões mais icônicos da história da aviação contemporânea. Esse que a gente está dentro aqui se chama Boeing 747. Ele é um avião de 2 andares, só que o segundo andar fica tipo na cabecinha, assim, é uma parte não muito grande, e por dentro ele é tipo, a dimensão dele é surreal. Você tem que estar aqui para ter uma noção de como ele é grande por dentro. Se eu tenho muito medo, ou pavor, ou pânico, mas dá pra ver o que é por dentro de um avião. Olha isso, gente. Eu tô um pouquinho impressionado, Brasil. Caramba. Nessa parte aqui, que dá pra ver como é o avião por dentro, tem aqui algumas imagens aqui do meu ladinho, ó, contando um pouco da história da aviação. O moço fica falando o tempo todo, tá? Durante a experiência. E o mais louco é que da primeira vez que aconteceu, eu tive a sensação de que eu estava dentro do avião mesmo, porque ele fala igualzinho quando você tá no voo. Nota 0 pra esse manequim aqui, que na hora que eu olhei pra esse moço aqui, você não tem noção do susto que eu levei. Olha a cara de psicopata. Sai, troço ruim. A gente acha que tem pouco espaço, minha linda, pras perninhas nos voos internacionais. Chora comigo nisso aqui, ó. Imagina. Imagina. Eu e o Sander já havíamos conversado sobre como a gente gosta da forma como os museus aqui contam uma história e proporcionam uma experiência.
Eu tô tão apaixonado, tão emocionado com essa parte aqui sobre o espaço que eu queria só reforçar e recomendar fortemente que vocês conheçam esse museu. Tem cantinhos aqui que são muito emocionantes, assim, essa coisa da experiência mesmo. A atmosfera que é muito louca, porque parece que você tá numa cena de final de filme de ficção científica. Tem umas músicas muito legais tocando aqui. Pra mim já é um dos melhores passeios, assim, da viagem real. Esse tipo de experiência de visitação a museus como esse mostram pra gente como o ser humano, apesar de ser algo, de ser tão pequeno, consegue fazer coisas tão grandiosas e usar esse mindset, esse raciocínio todo para o bem, para nossa evolução, para trazer mais conforto para a sociedade, enfim. É muito louco. E logo aqui em frente tem a parte bélica, que é a parte que sempre me deixa triste, que é o outro lado. Como essas mesmas ideias são usadas às vezes para o outro lado. Naturalmente, sempre vai ter duas versões de uma mesma história, mas, enfim, muitas reflexões. Encerrando aqui o nosso último dia em Paris, já com aquele gostinho de queria ficar mais. Acabei de falar isso com o Sander, é real. Queria ficar mais tempo por aqui, mas valeu muito cada segundo. Esse lugar é realmente muito incrível, muito lindo, muito inspirador. Mais do que o que eu poderia imaginar, inclusive. Para se despedir agora e fechar com chave de ouro, a gente vai fazer um passeio pelo Sena. Estamos indo agora para pegar o nosso barquinho. Como eu acho que eu já mencionei antes, vai ter mais informações sobre o roteiro lá no blog. Vai ter surra de foto, vai ter texto, vai ter dica. Então foi tudo muito mágico, muito bonito nessa viagem. A gente estava até comentando. A gente pegou um clima muito agradável. A gente não pegou um calorão de verão, mas a gente também não pegou um frio super intenso. Esse lugar é realmente muito mais encantador do que eu poderia imaginar e surpreendeu muito a gente positivamente. Se você assistiu até aqui, se você curtiu o roteiro, muito obrigado pela sua companhia. Beijos e até a próxima. Tchau! On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. On me dit que le temps qui glisse est un salaud, que de nos chagrins il s'en fait des manteaux. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimes encore. Serait-ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout.